Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus, eu testemunho o amor de Deus. Que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma vez chegamos até você com muita alegria, trazendo a você uma palavra de ânimo, de esperança para a sua vida. Que você possa nos acompanhar neste momento de celebração, nesta celebração em seu lar. E acolho você com muito carinho com as palavras bíblicas de Lucas, no capítulo 8, versículo 15. A semente que caiu em terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. A palavra de Deus é como uma semente que quer encontrar em seu coração uma terra boa. Que aqui você possa ouvir sobre esta palavra de Deus e que ela possa crescer, que ela possa frutificar, que ela possa multiplicar em sua vida. E que você, com muita alegria, seja testemunha de todas as bênçãos que Deus tem nos dado. E assim, com muita alegria, aqui nos reunimos em nome e na presença de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E testemunhamos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E convido para cantarmos. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa vida, ela não é perfeita. Cometemos muitos erros e sofremos por causa desses erros cometidos. E é muito pesado para nós carregar a culpa pelos nossos erros. Mas reconhecer os nossos erros diante de Deus é buscar libertação, é buscar a verdadeira paz. E por isso convido para que neste momento
você possa refletir sobre todos os pecados que existem em sua vida e colocar toda a situação de sofrimento que você vive por causa desses pecados nas mãos de Deus. E assim, com humildade, convido para orarmos e confessarmos os nossos pecados. Acompanhe então a oração comigo. Amado Deus e misericordioso Pai, como teus filhos e filhas, chegamos humildemente diante de Ti. E com nossos corações abertos e carentes do Teu amor, confessamos que temos sido desobedientes diante da Tua vontade e não vivemos como deveríamos a Tua palavra. Somos egoístas, gananciosos, indiferentes às necessidades de nossos semelhantes. Também falhamos, ó Deus, na vida em comunidade, quando não ajudamos como poderíamos. Assim, ó Pai, percebemos como a nossa vida é ruim e cheia de sofrimento. O pecado prejudica a todos e todas nós. E por isso, ó Pai, clamamos por Tua ajuda. Tem piedade de nós, Senhor, e ajuda-nos a mudar, ajuda-nos a consertar nossos erros e a caminhar sempre contigo. Purifica a nossa vida, purifica o nosso coração. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua paz e o Teu perdão. E é o que te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E meu querido irmão, minha querida irmã, confessar a Deus os nossos pecados é um ato de fé. E assim, quando confessamos nossos pecados, reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus para nos libertar de tudo aquilo que pesa em nosso coração. E a você que aqui confessa o seu pecado, digo a você então a palavra de graça de 1 João, capítulo 3, versículo 1, onde está escrito: Vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Esta palavra nos lembra que todos nós somos filhos e filhas de Deus. E o nosso bondoso Deus quer cuidar de nós. E assim, confessando o seu pecado com sinceridade e arrependimento, anuncie o perdão em nome de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E que assim como Deus te perdoa, que você possa também perdoar as pessoas que têm feito algum mal a você. Que a atitude do perdão se multiplique em nosso meio, que a atitude do perdão seja vivenciada em sua vida. Amém. E convido para cantarmos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. E neste momento convido para ouvirmos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 11, dos versículos 16 a 19 e 25 a 30. E de pé vamos aclamar o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E vamos então ouvir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus em Mateus, capítulo 11, os versículos 16 a 19 e também os versículos 25 a 30. Acompanhe a leitura comigo. Jesus diz:
Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançam. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem, ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Naquela ocasião, Jesus disse, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Palavra do Senhor, louvado sejas Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam aí contigo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você já parou para pensar que Jesus veio ao mundo há mais de 2000 anos atrás? Ensinou algo tão precioso para a nossa vida, que é amar a Deus, amar ao próximo, fazer o bem. E até hoje as pessoas ainda não entenderam isso e muitos ainda têm dificuldade em praticar isso. Pense comigo, se vivêssemos de verdade o que Jesus ensinou, o mundo precisaria de leis para poder dizer o que é certo e o que é errado? Não. Porque nós já estaríamos fazendo o que é certo, vivendo a vontade de Deus, vivendo o que Jesus ensinou e respeitando então a vida. Mas sabemos que não é assim. O mundo não vive o Evangelho e por isso precisa de leis para dizer o que é certo ou errado, para não se perder, para que as pessoas não se percam também em seus caminhos. E esse tempo de pandemia que nós vivemos revela coisas muito interessantes sobre o nosso comportamento humano. Por exemplo, o fato de usar máscaras, manter o distanciamento, fazer a higienização das mãos. Sabemos que isso evita espalhar ainda mais a doença, ajuda a prevenir a doença e a salvar a vida daquelas pessoas que são mais vulneráveis. Mas ainda assim, existem pessoas que insistem em não usar, em não fazer, em não se preocupar com a vida dos outros. Se preocupam apenas com a sua vida e com a sua necessidade. E por existirem pessoas assim, é que a vida, ela muitas vezes necessita de leis. Porque não sabemos naturalmente fazer o que é certo, pois muitas vezes precisamos de leis que nos digam o que é certo, o que é errado. Precisamos de ordem para organizar a vida em sociedade e até mesmo a vida em comunidade. E por que não, às vezes, até a vida da nossa família. E o mais interessante, às vezes, é que são justamente pessoas cristãs, que se dizem cristãs, que precisam de leis firmes para poder dizer a elas o que é certo e o que é errado. Porque pela fé elas ainda não entendem o que deveriam fazer. E para nos ajudar a refletir sobre essa dificuldade que nós temos em fazer o que é certo e muitas vezes fazer, na verdade, o que é errado, vamos refletir sobre o texto indicado para este final de semana, que nós encontramos em Romanos, no capítulo 7, versículos 15 a 25, e onde o apóstolo Paulo, ele reflete conosco justamente
sobre essa dificuldade em nossa vida em fazer aquilo que é certo. Acompanhe então a leitura junto comigo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Querido irmão, querida irmã, nesse texto que nós acabamos de ouvir, o apóstolo Paulo coloca para nós uma crise existencial da sua vida de fé. Ele diz que ele não faz o que ele gostaria de fazer, o bem que ele gostaria de fazer. Ele faz justamente o mal que ele odeia, ele faz justamente aquilo que ele não gostaria de fazer. Ele faz aquilo que é errado, mesmo tendo consciência disso. Ele não faz o bem que ele quer, mas faz justamente o mal que ele não quer fazer. E Paulo fala assim da luta da natureza humana, que procura sempre fazer o que é errado, mostrando que é escravo do pecado, contra a natureza do Espírito, que faz o que é certo e só consegue fazer o que é certo por causa de Jesus Cristo. Paulo cita ainda que esta é a luta entre a lei de Deus contra a lei do pecado. No seu pensamento, ele sabe o que é certo e ele serve a lei de Deus. Mas, na prática, ele serve a lei do pecado, pois quando ele vai agir, quando ele se relaciona com as pessoas, o seu modo de viver, em certos momentos ele acaba fazendo alguma coisa errada, ele acaba cometendo algum pecado. E esse ensinamento de Paulo é justamente o que Lutero vai explicar sobre a nossa vida de fé, dizendo que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Lutero explica então que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. E o que isso significa? Significa, primeiramente, uma grande humildade na fé, pois reconhecemos que diante de Deus nós não somos santos, nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos diante de Deus, nós somos pecadores. E somos justos porque esta justificação vem a nós por graça e fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus age em nós e faz de nós pessoas merecedoras da graça de Deus. E como pessoas que creem em Jesus Cristo como nosso Salvador, sabemos o que é certo, conhecemos a verdadeira vontade de Deus, sabemos praticar o bem, sabemos evitar o mal, pois a nossa consciência está em Cristo. E conhecemos a lei de Deus, conhecemos o que Deus espera de nós. Porém, ainda não estamos no reino de Deus, onde tudo é perfeito. Vivemos neste mundo marcado pelo pecado. E o poder do pecado é muito grande em nosso meio. E por isso, mesmo tendo consciência na fé daquilo que é certo, em alguns momentos da nossa vida acabamos fazendo o que é errado, por causa justamente da nossa natureza humana pecadora.
E por isso ainda somos pecadores, pois seguimos a lei do pecado e de vez em quando ainda deixamos a nossa vida ser dominada pelo mal que há neste mundo. E por que isso acontece? Porque mesmo sabendo o que é certo e errado, nós ainda fazemos aquilo que é errado. Bom, uma explicação para isso está na liberdade que Deus nos dá. Está no livre-arbítrio. Quando Deus criou o ser humano, deu a ele a liberdade de pensar, de agir, deu a ele liberdade de fazer escolhas, de fazer escolhas para a sua vida, de escolher qual caminho ele queria seguir. E Deus não fez de nós escravos que obedecem automaticamente a ele. Deus nos fez livres. Mas essa liberdade que Deus nos dá, de poder escolher os nossos caminhos, de poder pensar, agir, de poder viver essa liberdade, muitas vezes ela nos leva para o pecado. A liberdade, segundo Lutero, naturalmente nos faz escravos do pecado. E talvez alguém possa te dizer que sozinho, com suas próprias forças, você pode escolher ser bom ou ser mau. E isso também era uma fala muito comum no tempo de Lutero. Pessoas debatiam com Lutero, dizendo que nós conseguimos sozinhos, por exemplo, escolher o que queremos da vida. Ser bom, ser mau, escolhemos querer ser salvo ou não ser salvo. Escolhemos a vida eterna ou podemos negar a vida eterna. Mas para Lutero não é assim que funciona. Isso porque escolhemos ser bom ou maus não de acordo com a vontade de Deus. Porque nós sabemos ali na vontade de Deus o que é ser bom, o que é ser mau, o que é certo e o que é errado. Mas a nossa liberdade, não colocamos a vontade de Deus para nos ajudar a definir isso. Na nossa liberdade, nós colocamos a nossa vontade, o nosso próprio conhecimento e aquilo que nós colocamos como regra para a nossa vida, para definir o que para nós é certo, é errado, é bom ou é ruim. E por isso, muitas vezes, a partir de nós, servimos apenas a nossa vontade. E sempre de novo, a nossa vontade faz de nós escravos do pecado, porque vai negar aquilo que é da vontade de Deus. Pois a nossa vontade, sempre de novo, vai nos motivar a fazer aquilo que é bom para nós, aquilo que é bom para mim. E não aquilo que é bom para todos, aquilo que é bom para o outro, aquilo que é necessário para os outros. E por isso a liberdade, segundo Lutero, só vivemos quando assumimos a tarefa de amar, servir e fazer o bem para as outras pessoas. Liberdade verdadeira é quando nós usamos a nossa vida, aquilo que somos, aquilo que temos, para servir e fazer o bem neste mundo marcado por tanto sofrimento. Porque ali nós não vamos estar seguindo somente a nossa vontade, mas vamos estar colocando em primeiro lugar a vontade de Deus. Vontade de Deus que é revelada em Jesus Cristo, que nos ensina a amar a Deus e a amar ao próximo. E assim, fazer a vontade de Deus nos liberta de nós mesmos, de nossos desejos, de nossos erros e nos faz ser instrumentos de paz, de amor e justiça neste mundo. E se seguirmos apenas o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha, dizendo que nós podemos escolher qualquer coisa que nós quisermos, pois o centro do mundo está em nós, em algum momento a gente acaba escolhendo o pecado. Em algum momento acabamos fazendo o que é errado para o outro, para tentar beneficiar a nós mesmos. Mas se seguirmos a Jesus Cristo, se vivermos a liberdade que está em Jesus Cristo, nosso Salvador, vamos sempre escolher a liberdade que nos leva a fazer o que é certo, que nos leva a fazer aquilo que de fato é da vontade de Deus. E Paulo reconhece seu erro, seu pecado, reconhece que essa é uma luta que existe dentro dele. Ele tem essa liberdade de fazer as escolhas da sua vida, ele sabe o que é certo, o que é errado diante de Deus, mas em muitos momentos, por causa da sua natureza humana, acaba escolhendo o que é errado, acaba se deixando levar pelo poder do pecado. E por isso ele aqui nos ensina algo muito especial. O problema não é o fato de Paulo estar passando por uma crise na fé. Isso é muito comum. Quando nós refletimos se de fato a nossa vida, a nossa fé está verdadeiramente em Deus, ou não, ou vivemos uma fé equivocada, uma fé falsa, que muitas vezes está distante de Deus
e mais ligada à nossa vontade e a nossos desejos. E o que Paulo mostra aqui para nós é algo muito bonito. Ele reconhece que precisa da ajuda de Jesus Cristo para poder enfrentar essa grande luta pela qual ele está passando. Paulo reconhece que ele faz coisas erradas que ele não queria fazer. Ele é humilde em reconhecer que ele é um pecador. E olha só, imagine o apóstolo Paulo, alguém que ensinava sobre o Evangelho para muitas pessoas. Reconhecer que ele não é perfeito, reconhecer que ele é pecador. E essa humildade falta muito para nós hoje em dia. As pessoas têm consciência do que é certo e do que é errado. E sabe o que é triste? É saber que algumas pessoas fazem o que é errado porque elas querem fazer o que é errado. Elas sabem que não deveriam fazer isso, mas acabam fazendo porque colocam a sua vontade em primeiro lugar. E muitas vezes sabem o que é errado, mesmo assim fazem e prejudicam o outro. E muitas vezes ainda se dizem cristãs, se dizem pessoas que creem em Jesus Cristo. E aqui está um grande perigo que vivemos atualmente. Pessoas, elas usam a fé de maneira errada para tentar viver a sua vontade e não a vontade de Deus. E pessoas assim não pertencem a Cristo. O verdadeiro cristão é consciente do seu erro, do seu pecado e busca o perdão. Sabe o que é errado e evita fazer aquilo que é errado, especialmente se é algo que prejudica a vida de outras pessoas. A minha vida, ela não é perfeita. Talvez você reconheça que a sua vida também pode não ser perfeita. E saiba que a questão aqui não é o quanto a nossa vida é perfeita ou não diante de Deus, mas o quanto nós temos consciência de nossos erros e nos arrependemos dele. E mais, o quanto nós evitamos fazer aquilo que é errado. Existem muitas coisas erradas à nossa volta. E é muito difícil vivermos uma vida perfeita neste mundo marcado por tanto pecado. Por isso, busque a cada dia não se deixar dominar pelo mal que existe nesse mundo. Busque sempre fazer aquilo que é certo e de acordo com a vontade de Deus. E assim como o apóstolo Paulo fez, se em algum momento ficar difícil, peça ajuda a Deus para tomar a decisão certa em sua vida e fazer aquilo que está de acordo com o que Jesus Cristo nos ensina. E quando tudo parecer difícil, pesado, quando esse pecado pesar em nossas vidas, na sua vida e também na minha, vamos lembrar daquilo que Jesus Cristo nos diz no Evangelho de hoje. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Jesus Cristo quer nos ajudar a carregar aquilo que temos de pesado em nossa vida. Ele quer nos ajudar a tirar esse peso que carregamos. Ele quer nos ajudar a ter descanso, a ter paz verdadeira. E por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que você também tenha essa mesma humildade do apóstolo Paulo, de reconhecer que a sua vida ela não é perfeita, de reconhecer que nós lutamos sim muito contra a natureza humana que nos leva para o pecado. E muitas vezes, mesmo querendo fazer o que é certo, fazemos o que é errado. Mas não deixe esse erro destruir a sua vida. Peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas, seja humilde na fé, a ponto de reconhecer que você não é perfeito, mas a questão é tentarmos fazer o melhor possível a cada dia. Então não desanime. Jesus Cristo quer te ajudar, Jesus Cristo quer te mostrar o caminho certo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a certeza da salvação que vem de Deus, é a certeza do amor, da graça e misericórdia que vem de Deus. E que essa graça e misericórdia possam te acompanhar e que o nosso bondoso Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. E convido para cantarmos. Abre nossos olhos para ver o irmão, dá, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprenderam dores a aliviar, pés que não
convido para a nossa oração final. E, se possível, se você quiser, se coloque de pé, junte as mãos e acompanhe a oração comigo. Bondoso Deus e amado Pai, nós te agradecemos por todo o teu amor, carinho e cuidado em nossa vida. Somos gratos porque podemos viver cheios de esperança, tendo a oportunidade de mudar os nossos erros, de viver o teu perdão, de viver uma nova vida e servir a nossos irmãos e irmãs a partir da liberdade que tu nos dás. Somos gratos, ó Deus, pela nossa vida em família, por nossa igreja, por nossa comunidade, por termos o nosso sustento, o nosso pão de cada dia, por termos a paz que vem de ti. E ensina-nos, ó Deus, a valorizar aquilo que nos dás. E por isso, ó Pai, que por meio do exemplo de teu Filho Jesus Cristo, possamos também aprender a levar as cargas uns dos outros, ajudando uns aos outros diante das dificuldades. Nós não somos pessoas criadas, ó Deus, para vivermos sozinhos. Nós vivemos em família, em comunidade. E por isso, ó Deus, podemos sempre nos ajudar, compartilhando nossas dores, nossas tristezas, mas também as nossas alegrias. E assim, ó Pai, conduz a nossa vida, para que possamos sempre nos dedicar ao que realmente tem valor, como a nossa família, como nossos amigos, como a nossa vida, a nossa saúde e a Tua Palavra. Que Tu, ó Deus, possa sempre nos acompanhar e nos guiar no caminho certo. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes cometemos erros, mas não deixe, ó Pai, que a nossa vida seja tomada por esses erros. Que possamos sempre nos animar a fazer aquilo que é certo, aquilo que é da Tua vontade. E por isso, ó Pai, também aqui oramos pelas pessoas que passam por momentos de sofrimento em suas vidas. Pedimos pelas pessoas que estão doentes, que Tu, ó Deus, possa ajudá-las na recuperação de sua saúde, que essas pessoas se sintam, ó Deus, amparadas e cuidadas por Ti. Não as deixe, ó Deus, abandonadas e desamparadas, que possam ter a certeza da Tua ajuda e do Teu cuidado. Oramos por nossas famílias, ó Deus. Abençoa o nosso lar. Abençoa especialmente as famílias que passam por momentos difíceis. Talvez alguma situação de briga, desentendimento, onde falta perdão e reconciliação. Abençoa aquelas famílias que passam por alguma necessidade, seja ela financeira, mas também de amor, de carinho e de cuidado. Acompanhe, ó Deus, aquelas pessoas que vivem em depressão, aquelas pessoas que se sentem sozinhas e desamparadas. Acompanhe de forma especial, ó Pai, as pessoas que vivem o tempo do luto. Ajuda elas, ó Deus, a preencher o vazio em seu coração com a fé e a esperança que temos em Ti. Que Tu, ó Deus, esteja presente em nossas vidas, mostrando que não precisamos deixar os sofrimentos desta vida nos dominar, mas que possamos sempre contar com a Tua ajuda para superar todas as nossas dificuldades e os nossos sofrimentos. E tudo mais que temos guardado, ó Pai, em nosso coração, elevamos a Ti quando juntos oramos, conforme Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, estendendo as mãos, convido então a receber a bênção de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Amém. E que a bênção do nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te acompanhe. Amém. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a